Olá, sejam bem-vindos então aqui a mais uma aula sobre o LibreOffice Writer. Nesta aula vamos abordar aqui a questão da impressão em série e, portanto, a impressão em série é muito importante para automatizar alguns processos, sobretudo quando temos que enviar comunicações para várias pessoas. Ora, eu vou criar aqui um documento para fazer esse tipo de impressão em série. Vou colocar aqui em empresa XPTO, rua dos bits e bytes, número 1, teras de cima, tem aqui o código postal, convém, 1001, 001, teras de cima. Ok, vamos supor que isto era a empresa que está a enviar a comunicação, aqui são um texto bem maior. Vou deixar aqui um espaço para depois eu colocar os dados do cliente, que é isso que eu pretendo fazer com a minha comunicação de impressão em série. Vou colocar aqui a data, o assunto, ter aqui a atualização de preços e a comunicação. Deixar uma linha para a saudação e informamos, vimos por este meio informar que a partir do próximo mês haverá aqui um aumento em 5% do nosso pressário. Ansiosamente, a gerência. Ok, vamos supor que eu quero enviar isto para os meus clientes. Eu criei já uma ficha digamos, com registro de clientes, utilizando aqui o LibreOffice Calc, mas podia ser outra folha qualquer. Só tenho que ter atenção a uma coisa, que é, eu coloquei em cada uma das tabelas, das colunas, digamos assim, do título das colunas, esta primeira linha que é a minha linha de título. Portanto, tenho o título, o nome, o apelido, a morada, o código postal e por baixo dessa linha tenho todos os dados dos meus clientes. Neste caso eu tenho 4 clientes, mas podia ter 100 clientes, 200 clientes, era igual. Depois de fazer isto, guardo, vou aqui guardar já com algumas alterações, e agora vou aproveitar esse documento para inserir aqueles campos automaticamente aqui neste documento. Portanto, vou fazer aqui, vou deixar o cursor aqui nesta posição, não é obrigatório, mas de qualquer forma, ferramentas, dentro de ferramentas vou a assistente de impressão em série e vou começar por selecionar o documento que quero utilizar. Neste caso eu quero utilizar o documento atual, que é este que estou a fazer aqui. Portanto, vou deixar este documento aqui. Vou passar ao passo 2, o seguinte. O passo 2 pergunta-me se eu quero fazer uma carta ou uma mensagem de e-mail. Também é possível fazer aqui uma mensagem de e-mail para enviar para vários destinatários. Vou dizer que quero uma carta. Passo seguinte. A seguir, ele vai-me perguntar onde é que está a minha lista de endereços ou se eu quero criar alguma. Neste caso, eu vou selecionar aqui uma lista de endereços que é aquele fecheiro de folha de cálculo que tenho ali. Eu já tinha aqui alguns criados, portanto vou aqui remover os que eu tenho criados e vou adicionar apenas aquela. Vou fazer aqui adicionar, vou buscar a minha ficha de clientes que está, neste caso, no ambiente de trabalho, chamei de clientes, está aqui. Vou fazer aqui abrir e neste caso ele também identifica qual é a folha onde está os meus dados, mas podia estar, neste caso está na folha 1, podia estar noutra folha. Vou fazer aqui aceitar. Ok, a seguir ele vai-me identificar, vai-me perguntar o que é que eu quero retirar dessa folha, o que é que eu preciso para escrever este documento. Portanto, eu vou aqui a fazer aqui mais e ele tem vários tipos de blocos de endereço. Okay? Eu vou selecionar o primeiro, fazer aqui editar esse primeiro e vou para já remover os campos que já estão aqui, vou deixar aqui isto vazio, basta-me só selecionar os campos e carregar aqui na seta para remover e vou adicionar por ordem aquilo que eu quero que me apareça no meu documento. Portanto, eu tinha lá um título,
Vou adicionar aqui o título, depois tinha o nome, o apelido, e vou ver que na parte inferior já começa a aparecer aqui alguns dados que podia não acontecer. Já vamos ver que há alguns casos pode logo não aparecer. O endereço de linha, passo para ali, só que eu quero que a linha venha para baixo, portanto vou selecionar aqui que ele vá para baixo. E finalmente quero o código postal, vou dar aqui para baixo, e quero a localidade, que é o que me consta também lá nesse documento. Ok, já tenho os campos todos inseridos e faço aceitar. Agora, faço também aceitar aqui. Há aqui uma coisa importante que é, eu devo fazer a correspondência de campos, caso contrário isto pode não resultar. No meu caso resultou, porque eu já tinha aqui alguma correspondência feita, mas se isso não acontecesse eu tinha que ir aqui à correspondência de campos. E o que é que se faz na correspondência de campos? Eu até vou alterar aqui uma coisa só para nós vermos que pode não funcionar. Vamos supor que eu tinha aqui a morada sem nenhum, não tinha nenhuma correspondência. Pode acontecer isto, que é, eu tenho o nome, tenho a morada, neste caso, mas depois não tenho aqui, há aqui um campo que não faz correspondência. Portanto, vou aqui à correspondência de campos e vou verificar isso. O meu título, ele vai à tabela e vai procurar os campos que lá estão na tabela. Olha, o que é que quero aqui para o título? Quero o título. Por acaso chama-se mesmo título, podia-se chamar outra coisa. Neste caso também vou precisar do nome que está na tabela. O apelido, reparem que o apelido ficou com morada. Está trocado. Por isso é que me aparece rua, doutor não sei das quantas, rua aqui à frente. Portanto, está errado. E eu não quero aqui a morada, quero então o apelido. Já está, agora sim, já tenho ali o apelido a aparecer. O endereço de linha 1, esse sim é que tem que ter a morada. E, portanto, vou buscar o campo morada para ali. E assim sucessivamente, na localidade, tenho aqui, neste caso, a localidade. Eu vou escolher a localidade e depois o código postal, neste caso já está correto. Ora, depois de ter esta correspondência certa, é que eu vou fazer aceitar, porque caso contrário, o meu endereço não fica correto com o que tenho aqui. Ok? Faço seguinte. Ele também permite criar aqui uma saudação. Eu não vou inserir, mas podia fazê-lo aqui neste caso. Fazer aqui um excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora, neste caso, se eu quisesse uma saudação personalizada. Para já eu não vou inserir, portanto vou passar aqui ao passo seguinte. Reparem que apesar de ter escolhido isto, vou deixar aqui o documento sem saudação, até porque quero mostrar aqui outra coisa mais à frente. Ok, a seguir faço o seguinte, e agora ele pergunta-me onde é que eu quero colocar os campos que estamos a ir buscar. Eu aqui consigo pré-visualizar onde é que eles estão a aparecer neste momento. Eu vou dizer que não quero alinhado com o corpo do texto e quero um avanço aqui. Posso ir dando o avanço até eu posicionar mais ou menos os campos onde quero. Ora, eu vou dar aqui um avanço de 9 cm e meio, por aí. Okay? Isto porquê? Porque isto seria um envelope, para colocar um envelope em janela, e esta parte aqui seria a minha janela. Portanto, isto vem fechado e esta parte veria aqui então os dados do cliente para ser enviado à carta. Muito bem, faço terminar e vou verificar que esses dados já se encontram aqui nesta janela. Eu disse aqui que deixaria a saudação para o fim porque eu queria fazer qualquer coisa do género. Caro, ou entre parênteses cara, e agora aqui queria colocar o título, o nome e o apelido da pessoa. Portanto, eu vou selecionar esta primeira linha que já se encontra aqui e vou fazer botão direito do rato, copiar, ou então Ctrl C para copiar e Ctrl V ou colar aqui à frente. Isto vai permitir que, para além de eu ter os campos aqui, ele também vai funcionar aqui. Okay? Eu vou só fazer uma coisa que é, com o cursor, vou meter o cursor ali, com as setas do teclado vou dar um clique para trás, para dar um espaço aqui entre os campos, que é para eles não ficarem ali pegados uns aos outros, porque senão não vão ter o efeito esperado. Vou fazer a mesma coisa aqui, dou um clique com o rato, com o teclado para trás e deixo assim os espacinhos bem definidos. Ok, depois disto estar feito, eu posso já pré-visualizar. Para isso basta vir aqui acima. Eu posso fazer a entrada seguinte e vou ver que já tenho cá os campos. Reparem que ele vai buscar, posso andar para a frente, ele vai buscando os campos dos clientes
que já estão na folha de cálculo. Muito bem, eu vou só guardar o documento, vou aqui fecheiro, guardar, vou guardar mesmo aqui em ambiente de trabalho, a carta, eu vou fazer aqui guardar só para não perder aqui esta informação que já temos aqui. Muito bem, então e agora se eu quisesse imprimir isto, como é que eu faço? Muito simples, vamos aqui a ficheiro, faço imprimir e ele próprio, aqui o LibreOffice, detecta-me que há uns campos que estão a ser fornecidos por uma base de dados. A base de dados é pela folha de cálculo. E pergunta se eu desejo imprimir uma carta em série. Se eu disser que não, ele vai imprimir só este documento como eu tenho aqui. Se eu disser que sim, ele vai imprimir um documento por cada um dos destinatários que estão na folha de cálculo. Eu vou dizer que sim. Okay? Vou dizer que sim, ele já me aparece aqui esta informação, vou tornar aqui isto um bocadinho maior, ou a informação que eu tenho na minha base de dados, não é? Com os meus clientes. Pergunta-me aqui se eu quero todos ou se quero determinado registro, posso selecionar só o registro. Neste caso, imagina que eu quero só do 1 ao 3, não quero aqui o quarto registro. E ele faria-me só até esse registro. Ou registros selecionados, onde eu depois posso selecionar só alguns registros. Okay? Neste caso, eu vou imprimir todos. Ele vai perguntar se eu quero para a impressora. Ora, para a impressora nós não veríamos aqui o efeito esperado, não é? Porque imprimia na minha impressora, mas não se veria aqui na nossa aula. Portanto, eu vou imprimir para um ficheiro e vou guardar um documento único. Isto quer dizer que ele vai me criar uma página por cada um dos clientes que foram criados. Portanto, vou fazer, que constam neste caso nos registros. Vou fazer aqui aceitar. Ele pergunta-me onde é que eu quero guardar. Eu vou dizer que quero guardar no ambiente de trabalho com cartas. Faço guardar. Ele criou-me o documento. E agora vamos verificar aqui no meu ambiente de trabalho se eu tenho o documento de cartas. Cá está ele. Cartas. Só aqui aumentar aqui a nossa janela para vermos bem. E cá está. Tenho a minha primeira página com o primeiro cliente. A minha segunda com o segundo cliente, a terceira com o terceiro e com a quarta. Pronto, posso confirmar isso, obviamente, com a lista de clientes, mas cá está, Bernabé Teixeira, o João Costa, a Manuelina Ramiro e o Josefino Ferreira. Vamos confirmar se é isso que está aqui, começando aqui do primeiro, mas sim, Bernabé Teixeira, João Costa, Manuelina Ramiro e Josefino Ferreira. E é desta forma que nós criamos então impressões em série utilizando o LibreOffice. É algo que é muito útil nas empresas, porque quando temos que mandar muitas comunicações para os nossos clientes, mais vale termos aqui um registro de clientes numa folha de cálculo e conseguimos desta forma automatizar estes pequenos processos que nos levam muito tempo no dia a dia.